Fala galera do YouTube, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro e hoje nessa videoaula vamos falar do nosso aulão 7, prestigiando você que em breve será um soldado da Polícia Militar de Alagoas e quem sabe daqui a um tempo eu que sou policial rodoviário federal estarei aí nesse estado maravilhoso em alguma rodovia federal e quem sabe a gente vai poder trabalhar juntos, quem sabe aí fazendo até a selfie da vitória, que nem o nosso colega Valnei fala aqui na Loja do Concurseiro. Você que está se preparando conosco aqui da tropa imbatível da Loja do Concurseiro, nesse aulão 7 nós vamos falar sobre o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas. Muita gente pediu nos comentários da aula 1, do aulão 4 e trouxemos então no aulão 7 uma palhinha sobre o regulamento disciplinar. Nós vamos tratar do título 1 nessa videoaula. Ao final vamos fazer 3 exercícios de fixação. A gente pede que você fique nesse vídeo até o final. Muita coisa boa vai ser falado, muita coisa boa para a tua prova, muita coisa forte, muita coisa importante para a tua prova. E desde já, a gente pede que se você gostar da aula, você deixe o seu like, você deixe o seu comentário dizendo qual município, qual cidade você é, qual é o estado que você é desse Brasil. E se você tiver sugestões, dúvidas, críticas, sempre que possível estamos olhando os comentários e atendendo aí a maior parte desses comentários, porque em respeito a você, tá certo? Então vamos prestar atenção, vamos ficar atentos, porque a partir de agora a gente vai tocar o aulão 7 e ao final dele nós vamos fazer 3 questões de fixação. Espero que você preste bastante atenção, que você se concentre bem, desligue um pouco aí o foco das redes sociais, que é uma coisa que ajuda, mas também atrapalha demais, tá certo? E ao final acerte as 3 questões de fixação. Tranquilo? Vamos junto então. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o decreto estadual número 37.042 de 96, regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, título 1. É interessante que você lembre a numeração da lei na hora da prova, bem como o seu nome de fato, regulamento disciplinar da PM de Alagoas. Nessa videoaula vamos tratar apenas do título 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente. Olha só. No título 1, nós temos das disposições gerais. No capítulo 1, nós temos das generalidades. Vamos tratar disso então? Vem comigo. Olha só. Artigo 1º. O RDPMAL, ou seja, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares. Pegue a sua apostila, acompanhe aí no artigo 1º. O regulamento disciplinar dos policiais militares de Alagoas tem por finalidade. Então, se perguntar na prova qual é a finalidade do regulamento, especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas a quê? A amplitude e a aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças, a interposição de recursos disciplinares. São também tratadas em parte neste regulamento as recompensas especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. Então, no Estatuto, tratamos de recompensas e aqui também são tratadas em parte sobre essas recompensas. Mas Emerson bem aqui falou em classificação do comportamento das praças. E oficial? Oficial não tem essa questão do comportamento. Quem tem a questão do comportamento são as praças. Isso tudo nós vamos falar ao longo das videoaulas futuras dentro do regulamento disciplinar. Tá beleza? Vamos lá. Artigo 2º. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio da família policial militar.
cumprindo existir as melhores relações sociais entre os policiais militares. Cuidado, na hora da prova, o camarada tira isso aqui e aí fica, a camaradagem é dispensável e aí o candidato acaba marcando como certo. Não, a camaradagem é indispensável, tá bom? Artigo 2º. Incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados. Pessoal, isso aí é muito importante, principalmente em uma instituição policial. Imagina você estar em uma viatura, trabalhando, fazendo rondas durante o dia e não ter uma amizade com seu companheiro, tá certo? De ronda, com seu parceiro de equipe, não ter um ambiente harmônico. Imagina o estresse além do serviço em si, que vai acontecer durante o teu plantão, durante o teu serviço. Então, é sim, o superior tem essa missão de incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados, tá certo? Pelo bom andamento, pelo excelente convívio que se deve ter na família policial militar, ok? Artigo 3º, vamos falar da civilidade. O que é a civilidade? É a parte da educação policial militar, importando ao superior tratar os subordinados com justiça e interesse. Então, veja, importando ao superior, o superior tem que tratar os subordinados com justiça e interesse. Por sua vez, o subordinado é obrigado a dar todas as provas de respeito e deferência para com seus superiores, tá? Então, é uma via de mão dupla. O superior trata o subordinado com justiça, se interessa, inclusive, pelos seus problemas, tá? Enquanto que o subordinado tem que dar todas as provas de respeito e deferência para com seus superiores. Uma simples continência que o subordinado preste para o seu superior é uma prova de respeito, é um sinal de deferência para com o seu superior, que obviamente vai retribuir essa deferência, tá? As demonstrações de camaradagem e civilidade obrigatórias entre os PMs, como por exemplo a continência, devem ser extensivas aos oficiais e praças das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados da Federação e do Distrito Federal, das Forças Armadas Brasileiras e Forças Militares Estrangeiras. Esse ponto está em destaque, inclusive aqui é o azul, por conta de um detalhe. Você que já estudou para a Polícia Militar do Piauí, do Pará, do Ceará e etc., em vários desses regulamentos, nesse ponto fala assim, devem ser dispensadas. E aí, muitos candidatos entendem aquele devem ser dispensadas como se não devesse fazer para o pessoal de outras PMs, de outros CBMs, bem como Forças Armadas, tá certo? Aqui no Estatuto, no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, já fizeram essa correção. Muito louvável essa atitude. Ao invés de usar a expressão devem ser dispensadas, que no caso significava que devem ser extensivas. Já colocaram algo mais razoável para a compreensão. Até de uma pessoa que é totalmente leiga, realmente sem instrução nenhuma, consegue entender que o que é obrigatório para com os próprios policiais militares de Alagoas tem que ser extensivo, tem que passar também para quem? Para o policial militar do Pará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, bem como do Corpo de Bombeiro Militar e Forças Armadas Brasileiras e Forças Militares Estrangeiras. Exemplo para isso aqui, o subordinado deve, por exemplo, ao passar por um superior, prestar continência para ele, e este, por sua vez, vai retribuir, tá certo? Se ele vir um superior da Polícia Militar de Alagoas, ele deve fazer isso, ele é obrigado a fazer isso, tá certo? E como é extensivo aos demais que estão sendo citados aqui,
Pensa comigo, eu, soldado da Polícia Militar de Alagoas, estou passando por um coronel da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por exemplo. Será que eu devo também prestar continência a ele? Sim, claro, evidente, porque aquilo que é demonstração de camaradagem e civilidade obrigatória entre os PMs, no caso, deve ser estendidos aos outros PMs e militares do Corpo de Bombeiros de outros estados da federação. Mesma coisa, eu sou soldado, né, claro, numa situação hipotética que eu estou contando aqui, eu sou soldado da Polícia Militar de Alagoas e passo por um primeiro-tenente do Exército Brasileiro. Ambos fardados direitinho, altamente identificados. Devo prestar continência para esse primeiro-tenente, bem como deveria prestar continência se fosse um primeiro-tenente da Polícia Militar de Alagoas. Tranquilo isso? Beleza? Vamos adiante então. Antes da gente partir para a parte de hierarquia, de disciplina, que inclusive nós tratamos lá no Estatuto dos Militares, né? Agora a gente vai tratar também no regulamento disciplinar. Eu quero que você que está me assistindo aqui no YouTube agora, pare e observe essa promoção que a Loja do Concurseiro está fazendo, tá certo? É por tempo limitado, o concurso está cada vez mais perto. A Loja do Concurseiro ainda está mantendo esse preço promocional, que é o preço do nosso curso completo. Em que consiste o nosso curso completo para você que não sabe ainda? São videoaulas de teoria, bem como essa que você está assistindo aqui, que normalmente ao final nós colocamos exercícios de fixação na minha aula, mas já me perguntaram, por exemplo, professor, é só a sua matéria? Não, é um curso completo, tem português, tem a parte de penal, toda a matéria que está no teu edital tem no nosso curso completo. Aulas sendo gravadas diariamente de forma mais atualizada possível para você receber tudo mastigado e passar no concurso. Temos aulas só de exercícios, temos 3 simulados, tá certo? Onde você vai ter a chance de se testar. A nossa revisão de véspera, que próximo da prova ela é liberada para que você possa ter comentários e resolução de questões com cada professor de cada disciplina, além da nossa apostila em PDF. E um plus que é o quê? 100 videoaulas de questões do CESP ou SEBRASP, como queiram. Meus amigos, tudo isso por apenas R$ 277,00 à vista ou em 12 vezes de R$ 27,81. Tem outras opções lá também, 10 vezes, 6 vezes. Então aqui está o nosso curso completo. É muito fácil, é só você acessar www.lojadoconcurseiro.com.br. Você pode pagar no boleto ou através do PagSeguro em um desses cartões. Professor, tem algum link para facilitar minha vida? Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link onde, se você clicar, você é levado direto para a aquisição desse curso completo, que normalmente é liberado de 24 a 72 horas no máximo, para você degustar, para você se divertir assistindo e com certeza passar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá então, adiante. Bem, vamos passar então agora para os princípios gerais da hierarquia e da disciplina. Claro, é evidente, nós já falamos sobre isso no Estatuto, os 2 pilares da Polícia Militar. Claro, artigo 5º, a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da PM, devendo ser mantidas permanentemente pelos PMs da ativa e na inatividade. Professor, até o pessoal da inativa tem que manter a hierarquia e a disciplina? Tem, tá certo? Ah, o camarada está na reserva remunerada, foi reformado, é um inativo, tem que manter isso aí? Tem, permanentemente, tá? A hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem a carreira militar. Você já sabe também o que é posto, você já sabe também o que é graduação. Na conformidade do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, e que investe de autoridade o de maior posto ou maior graduação,
ou de cargo mais elevado. Claro que aquele que tem um posto, cargo, graduação mais elevado, tem autoridade sobre aquele que tem menor hierarquia. Então, se eu tenho um coronel e um capitão, logicamente um coronel é um superior hierárquico desse capitão, tem mais autoridade do que esse capitão. Beleza? E a disciplina policial militar, já que estamos falando nessa tela de hierarquia e disciplina. Disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar. Tela importante, tela que fala dos dois pilares da base institucional da Polícia Militar. Adiante. Manifestações essenciais de disciplina. Cuidado para não confundir com preceitos éticos, tá? Então, destaque: manifestações essenciais de disciplina. Correção de atitudes. Obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos. Colaboração espontânea à disciplina coletiva e a eficiência da instituição. A consciência das responsabilidades, rigorosa observância das prescrições regulamentares, respeito para com a ética policial militar. Então, aqui nesta tela você tem as manifestações essenciais de disciplina. Normalmente, em prova, caem essas situações para confundi-lo com preceitos éticos que nós vamos ver depois, tá certo? Cuidado, então, com isso. Artigo 6º. As ordens, quando emanadas de autoridade competente, devem ser prontamente obedecidas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que a determinar. Se eu cumpro a ordem da mesma forma que eu recebi, tá certo? É claro, é evidente que se der alguma coisa errada, a responsabilidade pelaquela ordem é inteiramente de quem a determinou, tá certo? Quando a ordem parecer obscura, nebulosa, eu fiquei com dúvida, cabe ao subordinado solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Por quê? Porque se o subordinado não esclarecer devidamente aquela ordem, corre o risco dele cumprir a ordem de uma forma errônea e, no final das contas, a responsabilidade recair sobre ele e não sobre quem determinou a ordem, porque foi ele que não entendeu corretamente a ordem, foi ele que cumpriu a missão de uma forma errada, por não ter entendido a ordem. Então, se está obscuro, se está nebuloso, se está confuso, o subordinado deve solicitar o esclarecimento necessário, ok? Quando a ordem importar em responsabilidade para o executante e não for manifestamente ilegal, tá certo? Poderá o mesmo solicitar a confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender a solicitação e ao subordinado a execução da ordem. Olha só o que está acontecendo aqui. Quando a ordem importar em responsabilidade para quem vai executar. O meu superior me deu uma ordem. Eu vou executar a ordem. Ela não é manifestamente legal. Por quê, Emerson? Porque se ela fosse legal, eu não era obrigado a cumprir. Eu não devo cumprir ordens ilegais. Essa não é ilegal. Porém, eu estou vendo que vai acabar sendo responsabilidade minha a execução dela. Então, poderá o mesmo, ou seja, eu, executante, solicitar a confirmação por escrito. E aí, a autoridade que emitiu essa ordem deve atender a solicitação e o subordinado, obviamente, executar a ordem. Tá bom? Beleza? Adiante. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer, tá? Então, o executante que exorbitar,
ele vai responder pelo excesso. Exemplo claro aqui, bem claro para você entender. Imagine que agora, né, não estou mais sendo soldado, nesse exemplo hipotético eu vou ser o oficial. E aí eu disse para 2 soldados que estão comigo, vão ali, prendam aquele cidadão, porque ele está aqui no sistema com um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. E aí os 2 soldados já vão com sangue nos olhos, faca na caveira, né? E aí chegam lá, algemam o cidadão e enfiam a porrada nele. E aí colocam na viatura e chega na delegacia. Meu amigo, se der problema essa agressão, lembra que nós temos, enquanto policiais, que respeitar a dignidade da pessoa humana, é missão nossa, enquanto policial, tá certo? Se der algum problema aquilo dali, eu que sou oficial, nesse exemplo, eu não vou responder, porque a ordem que eu dei a eles não foi para enfiar porrada naquele cidadão, foi apenas para algemar, para efetuar a prisão daquele cidadão. Eles é que se exorbitaram, eles é que se excederam pelo excesso cometido, pelo abuso cometido. Quem vai responder é no caso do meu exemplo, são os executantes, ok? Adiante. Ainda que não se trate de ato de serviço, deve o PM obediência aos seus superiores hierárquicos. Não é porque não se trata de ato de serviço que ele deixou de ser superior hierárquico, que ele deixou de não merecer o respeito, né? Que ele deixou de merecer o respeito hierárquico. 7º, o PM que encontrar subordinado seu na prática de transgressão disciplinar deverá levar o fato por escrito ao conhecimento da autoridade competente no prazo regulamentar. Superior, viu subordinado cometendo uma transgressão, ele deve, não é pode, ele deve levar o caso adiante. A honra, o sentimento do dever, o pundonor policial militar, o decoro da classe impõe-se a cada um dos integrantes da PM. Conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos. Lembra ainda há pouco que eu falei de manifestações essenciais de disciplina e disse que normalmente em prova desse tipo de concurso as bancas costumam tentar confundir com preceitos éticos. Aqui estamos com os preceitos éticos, claro, é evidente que não vamos falar de todos, vamos falar somente de alguns, porque você tem a sua apostila, porque você com certeza deve estar, você tem que estar com todo o regulamento disciplinar atualizado, tá certo? Inciso 1, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Exercer com autoridade, eficiência é probidade, probidade, probidade. Seja probo, seja honesto. As funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar, ainda há pouco eu falei disso. Nós, enquanto policiais, temos que respeitar a dignidade da pessoa humana. É um dos preceitos éticos. E aí, segue o jogo até chegar no inciso 19. Zelar pelo bom nome da PM e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética da Polícia Militar. Então, claro, é evidente que você tem a missão aí de ler os demais incisos que não estão aqui, tá? Vamos lá. 9º. Estão sujeitos a este regulamento os PMs na ativa e os na inatividade. Tranquilo? Os alunos de órgão específico de formação de policiais militares também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições das OPM em que estejam matriculados. 10. As disposições deste regulamento aplicam-se
aos PMs na inatividade quando, ainda no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro. Então, você está na inatividade, está lá no meio civil, você faz alguma manifestação, inclusive através da imprensa, algo que prejudique isso daqui, você vai estar sujeito às disposições deste regulamento. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, em frente. Bem, artigo 11. A competência para aplicar as prescrições contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. São competentes para aplicá-las. Então, quem é que pode aplicar as prescrições contidas nesse regulamento? O governador do estado e o comandante-geral, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este regulamento. Então, os dois podem aplicar tudo a todos. O chefe do Estado-Maior-Geral, a todos os que lhe são subordinados na qualidade de subcomandante da corporação. Os chefes de gabinetes e assessorias militares aos que estiverem sob suas ordens. Os comandantes intermediários, diretores e ajudante-geral aos que servirem sob as suas ordens. E você observa que sempre é assim, né? Sempre o pessoal que estiver sob as suas ordens, aquele comandante pode. Seguindo para o parágrafo único, a competência para apurar e punir atos de indisciplina do comandante-geral da corporação é exclusiva do governador do estado. Claro, né, meus amigos, um ato de indisciplina do comandante-geral vai ser julgado por quem? Por ele próprio? Não pode. Então é julgado exclusivamente, é apurado, ele é punido pelo governador do estado. Tá certo? O comandante-geral não vai se punir, não vai apurar uma transgressão, um ato indisciplinar dele próprio. Tá beleza? Cuidado com isso. 12. Quando, para a preservação da disciplina e do decoro da corporação, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido, da ocorrência das providências em seu nome tomadas. Uma espécie de que tenha que evitar uma tragédia grande. É um terceiro sargento, podendo até vir a prender um major, tá certo? Caso ele presencie um fato extremamente prejudicial ali, tá certo? Que necessite medidas enérgicas. Ele pode fazer isso em nome de quem? Da autoridade competente. Por quê? Imagina que o major está cometendo uma transgressão ali que pode chegar até a morte de alguém. Por exemplo, vai ter que esperar chegar um tenente-coronel, um outro major mais antigo ou um outro coronel. Tem um terceiro sargento vendo aquilo. Ele deve intervir, mesmo sem possuir essa ascendência funcional, para evitar um mal maior, por exemplo. Ok? 13. Quando a ocorrência disciplinar envolver policiais militares de mais de uma OPM, caberá ao comandante imediatamente superior na linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua competência ou comunicar às autoridades competentes. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo PM e um servidor público de outra instituição, então é um policial militar de Alagoas, tá certo? E um servidor público do DETRAN de Alagoas, por exemplo. A autoridade policial militar competente vai tomar as medidas referentes a quem? Ao que é subordinado a ele. Ele não pode tomar sobre o servidor público do DETRAN, informando ao escalão superior sobre a ocorrência, a apuração e quais medidas eles adotaram, dando ciência também do fato à autoridade interessada ou sugerindo essa medida se for o caso. Tá certo? 14.
A autoridade policial militar competente, quando a transgressão da disciplina aparentemente se revestir de gravidade que possa resultar em medida disciplinar mais rigorosa, deve apurá-la mediante sindicância. São autoridades competentes para instaurar sindicância, observados os limites previstos no artigo 11, que nós falamos ainda agora, comandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral, comandantes intermediários e assim por diante. Tá? Parágrafo 2º. A apuração em sindicância a que se refere este artigo deverá seguir as disposições previstas em manual específico da corporação, sem prejuízo das disposições contidas neste regulamento. Então, vai ter um manual específico que trata disso. Como não cai na prova, não vamos mexer com ele. Vamos adiante. 15. Cuidado agora, isso é importante, forte para a tua prova, que são 2 instrumentos, a parte disciplinar e a comunicação disciplinar. A grosso modo, uma é de cima para baixo e a outra é de baixo para cima. Vamos lá? Parte disciplinar é a narração escrita obrigatória feita por PM e dirigida à autoridade competente pertinente a ato ou fato de natureza disciplinar praticada por policial militar de posto ou graduação igual ao do signatário e de menor antiguidade. Signatário é aquele que redigiu a parte disciplinar. Então, a parte disciplinar é um documento onde eu vou escrever: participo-vos que o soldado fulano de tal, no dia tal, no quartel tal, deixou de prestar continência à bandeira nacional por ocasião do seu arriamento. Ponto. Um exemplo clássico de parte disciplinar. Sendo que ela é de cima para baixo. O que eu quis dizer a grosso modo com isso? Porque tem que ser um documento redigido para narrar essa transgressão disciplinar para alguém de posto ou graduação igual à minha que estou escrevendo e de menor antiguidade. Então, se eu sou major, eu vou escrever um outro major, uma situação difícil de acontecer, mas caso aconteça, esse outro major, já que eu estou fazendo uma parte, não pode ser de maior antiguidade do que eu, porque parte serve para quem? Para alguém no mesmo posto ou graduação que eu, mas de pelo menos menor antiguidade. Ou seja, se eu vou escrever a parte, tem que ser alguém mais moderno do que eu ou de posto ou graduação inferior à minha, tá? Se eu sou major, a parte serve para quem? Para qualquer major mais moderno do que eu, ou capitães, primeiro-tenente, tal, até soldado. Beleza? Eu posso, Emerson, fazer uma parte disciplinar, eu, major, de um tenente-coronel, de um coronel? Não, porque aí eu estou andando para cima na cadeia hierárquica. Parte disciplinar é de mim para baixo, tá? Continuando, a parte deve ser clara, concisa e precisa. Eu falei ainda há pouco um exemplo de uma parte. Conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data, a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Participo, busquei o soldado, fulano de tal, no dia tal, na hora tal, não prestou continência. Lembra desse caso? Dei o ponto final, não dei? Não posso colocar vírgula. Entendemos que esta prática deve ser punida energicamente para servir de exemplo para os seus pares e subordinados. Não pode, porque eu não posso tecer comentários ou opiniões pessoais no documento, tá? O que mais? A expressão da verdade, devendo a autoridade a que foi dirigida adotar as providências da sua competência, na conformidade do estabelecido neste regulamento.
apresentada em 2 vias e no prazo de 2 dias úteis, contados da observação ou conhecimento do fato. Quando for por força do disposto no artigo 12, que nós falamos, o transgressor for preso antes da nota de punição publicada em boletim, a parte deve ser apresentada nas primeiras 24 horas subsequentes à prisão. 17. A autoridade que receber parte não tendo competência disciplinar sobre o transgressor deve encaminhá-la ao seu superior imediato, tá? Não é comigo. Veio para mim porque o signatário que fez a parte entendia que era eu, mas não é meu, esse soldado não é meu, não tenho competência, vou encaminhar para o superior imediato dele, tomar as providências. Nos casos de participação de ocorrência com PM, de OPM diversa daquela que pertence ao signatário, então eu sou do 1º batalhão, mas vi uma transgressão de alguém do 5º batalhão. Então veja, esse transgressor é de unidade divergente do signatário. Deve este, direta ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 15 dias. Eu redigi uma parte de um soldado de outro batalhão. Enviei para a autoridade competente. No prazo máximo de 15 dias úteis, eu devo ser informado, direta ou indiretamente, da solução dada para aquele caso, tá? A solução de parte será dada no prazo de 4 dias úteis, após conferido ao transgressor o direito de defesa a que se refere o artigo 78, né? Que é claro, defesa é um direito, inclusive, constitucional, o contraditório e a ampla defesa. Ainda vamos chegar bem mais à frente no artigo 78, não é objeto dessa videoaula. Parágrafo único. Quando a solução depender de resultado de exames médicos ou perícias a que for submetido o transgressor e não for possível cumprir o prazo estabelecido neste artigo, 4 dias úteis, a solução será proferida nos 2 dias úteis subsequentes ao recebimento dos exames e ou perícias. Artigo 20. O pedido de solução de parte é direito conferido ao seu signatário e terá cabimento quando não for observado o disposto no artigo 18, acabamos de falar, signatário e transgressor pertencerem à mesma OPM e a autoridade com competência disciplinar deixar de solucionar a parte no prazo estabelecido neste regulamento, 4 dias, ou 2 dias subsequentes ao resultado dos exames, conforme a gente falou ainda há pouco. Em qualquer das hipóteses enumeradas neste artigo, o pedido de solução de parte será por escrito e encaminhado através do comandante a que estiver o signatário da parte diretamente subordinado. Transcorrido o prazo de 8 dias, cuidado importante, contados da apresentação do pedido de solução, sem resposta da autoridade competente, caberá contra esta que não deu a solução, a apresentação de parte ou comunicação obedecidas às disposições previstas neste regulamento. Parte ou comunicação, você vai já ver o que seria a comunicação disciplinar, ok? Tá aqui, meus amigos, então, no artigo 21, lembra que eu falei, cuidado, existe a parte e a comunicação disciplinar. Parte você viu que é como se fosse de mim, signatário, para baixo. Comunicação, a grosso modo falando, é do signatário para cima. Vem comigo. Artigo 21. Comunicação disciplinar também é igual a parte, a narração escrita, feita pelo PM e dirigida, claro, à autoridade competente, pertinente a ato ou fato de natureza disciplinar praticado por superior hierárquico, para cima, então, tá? Para efeito do disposto nesse artigo, entende-se também como superior hierárquico o PM que, mesmo de posto ou graduação igual à do signatário, lhe seja de maior antiguidade. Lembrando há pouco, se eu sou major e quero escrever um outro major,
Se ele for mais moderno que eu faço uma parte disciplinar. Mas se ele é major e é mais antigo do que eu faço uma comunicação disciplinar e remeto, claro, para a autoridade competente. Entendemos isso? 22. A comunicação deve ser dirigida ao comandante da OPM a que pertence o superior hierárquico no prazo de 2 dias úteis. Cuidado com prazo. Prazo qualquer banca gosta e não é diferente com o Sebrasp. Contados da observação do fato. Se o transgressor da disciplina for o comandante da OPM, a comunicação será no mesmo prazo dirigida ao seu comandante imediato. Parágrafo 1º. Na condição de prazo prevista neste artigo, o signatário da comunicação remeterá cópia da mesma à autoridade nela referida para o devido conhecimento. Segundo, o comunicante deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou a comunicação. Claro, né? Se for o caso. Deve, no entanto, ser mantido na localidade onde serve, salvo a existência de fatos que contraindiquem a sua permanência na mesma. Você está falando mal, entre aspas, de um superior seu, então é interessante evitar esse problema, evitar essa fadiga aqui, tá bom? Vamos lá. Bem, artigo 23 agora. Não terá cabimento a comunicação quando o ato ou fato de indisciplina for presenciado por autoridade superior à do transgressor. Claro, evidente. Transcorrido o prazo regulamentar, sem que seja apresentada a parte pela autoridade superior, fica automaticamente restabelecido o direito de comunicação. Então, tem um superior presenciando a transgressão, o ato de indisciplina, mas tem o subordinado também daquele transgressor. O subordinado não vai fazer a comunicação porque o superior deve redigir a parte, mas passou o prazo para ele redigir a parte, não apresentou a parte, fica automaticamente reestabelecido o direito de comunicação nos 2 dias úteis subsequentes ao PM de maior posto ou graduação que, sendo inferior ao transgressor na escala hierárquica, presenciou a ocorrência. O direito de comunicação a que se refere o parágrafo anterior será exclusivo do PM que, por gesto de indisciplina praticado por superior hierárquico, venha a ter, de qualquer forma, a sua dignidade pessoal afetada. E para a gente poder finalizar a parte teórica, artigo 24, aplica-se a comunicação às disposições previstas para a parte contida nos artigos 16, 17, 18, 19 e 20, incisos 1 e 2 e parágrafo 2º. Então, tudo que nós falamos para a parte, nesses artigos e incisos, serve também para a comunicação. E para fechar, o 25, o pedido de solução de comunicação será por escrito e redigido à autoridade com competência para solucioná-la, observada a cadeia de comando. Meus amigos, fechamos a parte teórica, vamos agora para os nossos exercícios. Você que está nos assistindo aqui, com certeza, com muita fé em Deus, com muita coragem, com muita garra, com muita dedicação, em breve estará nas ruas do estado de Alagoas, sendo um policial militar de Alagoas. E quem sabe, daqui a um tempo, o professor Emerson Castro, aí andando pelas rodovias federais desse Brasil, não encontra você já policial militar, e aí a gente consegue, claro, né, evidente, fazer aquela selfie, fazer aquela foto bacana para postar nas redes sociais, dizendo ali que é o camarada que deu um pouco de colaboração, um pouco de contribuição para a sua aprovação. Lembrando que agora a gente vai ter 3 exercícios, são apenas exercícios de fixação. Nós temos aí outras aulas específicas só de exercícios. Nessa videoaula, só para fixar, preparamos 3 itens para você fixar pontos importantes desta videoaula, ok? Vamos lá. Julgue os itens de acordo com o decreto estadual número 37.042 de 96,
que é o nosso regulamento disciplinar. 1. As demonstrações de camaradagem e civilidade obrigatórias entre os PMs devem ser dispensadas aos oficiais e praças das PMs e corpos de bombeiros militares dos Estados da Federação e do Distrito Federal, das Forças Armadas Brasileiras e Forças Militares Estrangeiras. Meus amigos, cuidado. Essa expressão eu falei na videoaula. Na maioria dos estatutos, tá? Fala dos regulamentos, disciplinares, fala exatamente isso. E devem ser dispensadas nesse contexto, quer dizer que elas devem ser estendidas. Eu falei isso nessa videoaula, portanto está certo. Devem ser dispensadas da mesma conotação de devem ser extensivas. Essa palavra dispensada, analisada só como dispensa, você pensa que não é para fazer, que não é para usar, para jogar fora. Mas no caso desse contexto aqui, devem ser dispensadas. Tem o mesmo sentido de devem ser extensivas. Está aqui o parágrafo único do artigo 3º. Portanto, o item 1 está certo. Item 2. Respeitar a dignidade da pessoa humana é uma das manifestações de disciplina. Eu te disse que a prova as bancas costumam querer fazer confusão com manifestações essenciais de disciplina e com preceitos da ética do policial militar. Respeitar a dignidade da pessoa humana não é uma manifestação de disciplina, e sim um preceito ético, portanto está errado. Item 2, está aqui, olha, artigo 8º, a honra, o sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõe-se a cada um dos integrantes da PM conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos. São os preceitos da ética. Você, obviamente, aqui só vamos mostrar o inciso 3, que é o que interessa. Respeitar a dignidade da pessoa humana, por isso é um preceito ético e não uma manifestação de disciplina, por isso o item 2 está errado. E para fechar, meus amigos, a nossa videoaula, vamos para o item 3. Nos casos de participação de ocorrência com PM, de OPM diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 15 dias. Falamos sobre isso ainda há pouco, está certo, está aqui no artigo 18. Então, fechamos aqui com a questão 3, tá certo? Os nossos exercícios de fixação. Fechamos essa nossa videoaula. O meu muito obrigado. Se você gostou dessa aula, claro, é evidente, deixe sua sugestão, seu comentário, crítica, dê o like nessa videoaula, em todas as outras videoaulas que você tem aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Fique com Deus, bons estudos, fé na missão, até mais. Fui!